Olá pessoal, nós estamos mais uma vez aqui juntos para fazermos as correções das nossas atividades complementares de língua portuguesa no módulo 2. Nós vamos iniciar atividades de língua portuguesa módulo 2. Lembrando, se você ainda não fez estes exercícios, você pode ir lá no site da Secretaria de Educação, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você baixa o arquivo e você tem duas possibilidades. Ou você imprime esse arquivo e faz os exercícios no papel, ou então você copia esses exercícios no caderno e realiza eles ali no caderno, ok? Por ser várias atividades, nós vamos dividir este módulo de língua portuguesa em duas partes. Vamos iniciar, então, a nossa primeira parte. Então, nós temos aí a proposta para a leitura de um texto, não é? Então, vai nos dizer aqui, ó, leia o texto abaixo sobre o Dia do Índio e responda as questões. Então, nós vamos começar a ler o nosso texto aqui. Tudo bem? Então, olha só. Vamos ler. É preciso deixar viva na memória a data do dia 19 de abril, instituída em 1943 como Dia do Índio pelo presidente Getúlio Vargas. A história nos revela quantas lutas foram empreendidas pelos primeiros moradores das terras tupiniquins face ao processo de colonização. Continuando. Os dados não são exatos, mas estima-se que cerca de 5 milhões de indígenas viviam aqui quando os portugueses aportaram com suas caravelas. Hoje, a população indígena no território nacional está próxima de 450 mil habitantes. Os números, com toda certeza, são estarrecedores. Contudo, a cultura indígena resiste bravamente e sua influência se faz notar nos aspectos linguísticos do português brasileiro. Morfologicamente, são muitas as palavras que utilizamos no nosso dia a dia, cuja origem nos remete às línguas indígenas. Vejamos alguns exemplos. Então, olha só quantas palavras nós temos na língua portuguesa que são de origem das línguas indígenas. Abacaxi, açaí, aipim, que é a nossa mandioca, amendoim, araponga, arara, caatinga, caboclo, caiçara, caipora, caju, capim, capivara, capixaba, capoeira, cará, caramuru, carapanã, carapina, carachué, carioca, carnaúba, catanduva, catuaba, cupim, cupuaçu, curica, curitiba, curupira, cutia, jaburu, jabuti, jabuticaba, jacaré, jacu, jaguar, jaguatirica, sabiá, saci, samambaia. Olha quantas palavras de origem indígena formam a nossa língua portuguesa, não é? Então, vamos passar para os exercícios. O primeiro exercício nos diz aí: o texto faz uma homenagem a quem? De quem se trata o texto que nós acabamos de ler? Na primeira opção, A, Getúlio Vargas. O texto fala de Getúlio Vargas, é sobre ele. O texto menciona que Getúlio Vargas foi o presidente Getúlio Vargas, foi aquele que instituiu o Dia do Índio em 19 de abril em 1943. Mas o texto não trata do Getúlio Vargas, não é? O texto faz uma homenagem ao território nacional, ao nosso país? Não. O texto faz uma homenagem ao brasileiro? Não, também não fala do brasileiro como um todo, não é? O texto faz uma homenagem
ao índio? Sim, alternativa D, não é? Alternativa D. Realmente o nosso texto está falando sobre o índio, o dia do índio instituído em 19 de abril, ok? Segundo exercício, o que a história revela? Olha só, o que o nosso texto nos fala sobre aquilo que a história revela. Vamos voltar na primeira tela para a gente poder observar. Vamos lá na primeira tela do nosso texto. Olha só, o nosso texto começa bem aqui, ó. Deixa eu achar. O nosso texto começa aqui. Aqui é o primeiro parágrafo, não é verdade? É preciso deixar viva na memória a data do dia 19 de abril, instituída em 1943 como o Dia do Índio pelo presidente Getúlio Vargas. Tudo bem. Olha o segundo parágrafo aqui, ó. A história nos revela... Opa! Não é isso que está nos perguntando a segunda questão? O que a história revela? No segundo parágrafo nos diz: a história nos revela quantas lutas, olha só, revela quantas lutas foram empreendidas pelos primeiros moradores das terras tupiniquins face ao processo de colonização. Aqui está a resposta da nossa segunda questão. Mas a gente vai copiar, simplesmente copiar o texto? Não, nós vamos interpretar o texto. A história está nos mostrando quantas foram as lutas dos povos indígenas diante da colonização portuguesa, não é verdade? Então vamos responder lá na questão 2, ok? Então, o que a história nos revela? A luta. Nós podemos começar assim até para melhorar. Olha só. A história nos revela a luta dos povos indígenas não esquecendo o acento no primeiro I, né? Dos povos indígenas diante da colonização portuguesa. Gente, é muito difícil voltar. Opa, é muito difícil escrever com essa caneta. Então, a minha letra não vai sair muito boa, não. A história nos revela a luta dos povos indígenas diante da colonização portuguesa, tá ok? Está no segundo parágrafo do nosso texto. Vamos para a próxima pergunta, próximo exercício. Olha só a frase que nós temos aí. Hoje, a população indígena no território nacional está próxima de 450 mil habitantes. Olha só o que ela nos pergunta aí na questão 3. A palavra em destaque está. Qual é a palavra que está em destaque aí na nossa frase? A palavra hoje, não é? Está em negrito, está mais forte, está em destaque. A palavra em destaque está. Então, a palavra hoje está o quê? A, no passado. B, no presente. C, no futuro. D, no pretérito. Nossa, o que quer dizer tudo isso? Não é? A palavra hoje está falando de algo que aconteceu no passado? Não. A palavra hoje está falando de algo que está acontecendo ou acontece atualmente.
atualmente. Então, não pode ser a alternativa A no passado. Então, se é algo que acontece hoje, acontece atualmente, é algo que acontece no presente, alternativa B. Hoje é uma palavra que está no presente. Ela não está no futuro, não está falando do futuro, de algo que vai acontecer, e também não está no pretérito, porque aqui no pretérito é a mesma coisa que no passado. Tudo bem? Então, alternativa B na questão 3. Vamos para a próxima. Olha a nova frase que nós temos aqui. Contudo, a cultura indígena resiste bravamente e sua influência se faz notar nos aspectos linguísticos do português brasileiro. A palavra que está em destaque aí no nosso texto é a palavra resiste. Vamos lá, 4. Resistir é o mesmo que. O que será que significa resistir? A. Ceder. B. Lutar. C. Não ser firme. D. Não suportar. O que significa resistir? Se a gente procurar no dicionário, nós vamos ver que resistir tem a ver com opor. Eita, vamos melhorar essa escrita aqui, não é? Opor, resistência. Resistência. Aguentar. Suportar. Não é? Ou até mesmo defender-se. Tem outras acepções, outros significados, mas esses daqui já nos dão para a gente ter uma ideia, não é? Nos dá uma ideia do que significaria resistir. Então, resistir é ceder? Ceder é deixar as coisas acontecerem, não é? É deixar de resistir. Ceder é o oposto a resistir. Então, a alternativa A não pode ser. A alternativa B, lutar. Lutar seria opor uma resistência, aguentar, suportar. Ah, pode ser que a B nos parece interessante. Vamos ver. Na C, resistir seria não ser firme? Não, de forma alguma. Não ser firme é ceder, não é? Então, não pode ser a C. E D, não suportar. Resistir seria não suportar? Também não. Então, só pode ser a alternativa B. Resistir é o mesmo que lutar. Tudo bem? Vamos para a próxima. Observe algumas palavras de origem indígena. Várias dessas palavras foram tiradas do nosso texto. Então, quais são? Abacaxi, amendoim, arara, caboclo, caju, jacaré, jabuti, saci, sabiá, samambaia. Vamos ver o que ele pede. 5. Coloque as palavras acima em ordem alfabética. Então, nós precisamos lembrar a ordem do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G e vai até o Z, não é? Para nós começarmos a colocar isto em ordem. Então, olha só. Nosso alfabeto começa com a letra A. Então, nós vamos colocar as palavras com a letra A, não é? Nós temos aqui com a letra A, abacaxi, amendoim, arara, caboclo, não é? Caju, jacaré, jabuti, saci, sabiá, samambaia, não. Então, temos 3 palavras com a letra A. Bem, se as 3 palavras começam com a letra A, qual é a palavra que vem primeiro? Se todas as 3 começam com A, nós vamos olhar a segunda letra. E a segunda letra, aqui nessa palavra abacaxi, é B. Na palavra amendoim, é M. Na palavra arara, é R.
Então, B vem antes de M e M vem antes de R. Então, nós já podemos saber aqui a ordem adequada. A primeira palavra é abacaxi. Depois, amendoim. E em terceiro, arara. Ok? Agora vamos ver as próximas palavras. A próxima letra que nós temos aqui é a letra C. Não tem nenhuma palavra com B, mas nós temos então a próxima palavra, duas palavras com a letra C. Olha aqui, ó, caboclo e caju, ok? Bem, se essas duas palavras começam com a letra C, então como que eu sei quem vem primeiro e quem vem depois? Vamos olhar a segunda letra. A segunda letra das duas palavras começa com A, não é? Então, caboclo e caju, ok? Então, como que eu escolho? Tenho que olhar a terceira letra. Olha só, caboclo, letra B, e caju com a letra J. Quem vem antes, B ou J? B. Então, a próxima palavra, a quarta palavra, é caboclo. Caboclo vem antes de caju. Caboclo. Ok? E depois, então, caju. Agora, olha só, temos duas palavras aqui com J, não é? Jacaré e jabuti. Pela primeira letra não dá para saber, as duas são com J. Na segunda letra, as duas são com A, jacaré, jabuti. Na terceira letra, nós observamos que jacaré vem com C e jabuti vem com B. Quem vem antes, C ou B? É B. Então, a próxima palavra aqui é jabuti. Opa! E agora, vamos fazer aqui, continuar a coluna. Depois de jabuti, a próxima palavra é jacaré. Tudo bem? E temos agora as últimas três palavras que são com a letra S, ó. Saci, sabiá e samambaia. Pela primeira letra não dá para saber, as três são com S. Vamos ver então a segunda letra? A, saci, A, sabiá, A, samambaia. Também não deu. Vamos ver na terceira letra. Olha, na terceira letra, aqui é C, aqui é B e aqui é M. Quem vem primeiro? C, B ou M? B. Então, a palavra é sabiá. E agora, ficou a terceira letra C e a terceira letra M. Quem vem primeiro? C. Portanto, saci. E por último, samambaia. Ok? Então, gente, olha aqui, só para voltar. Samambaia. Nós colocamos em ordem as palavras, olhando primeiro sempre a primeira letra. Quando a primeira letra são, as palavras com primeira letra são iguais, nós olhamos a segunda letra e, se for preciso, até a terceira e quarta e assim por diante, tá ok? Nós vamos parar este vídeo por aqui e no próximo nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios de língua portuguesa. Espero que vocês tenham acertado tudo aí e assim a gente possa continuar aprendendo, tá ok? Até daqui a pouco no próximo vídeo.